Olá, amigos do canal Já Deu Tudo Certo. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a Batalha do Armagedon. Desde já, para que este vídeo ganhe a relevância devida aqui no YouTube, peço a vocês que deixem seus likes para que cheguemos às 100 curtidas. Inscrevam-se no canal e, se possível, compartilhe este vídeo. Desde já agradeço a todos que me ajudarem. Então vamos a esse importantíssimo assunto. Afinal, o que foi a Batalha do Armagedon? A fim de que possamos entender perfeitamente o que de fato é a Batalha do Armagedon, deveremos entender, primeiramente, as verdades bíblicas a seguir. Primeira grande verdade. A grande tribulação foi sofrida por Jesus nos dias do seu testemunho, a qual culminou com o estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo, isto é, os castigos terríveis sofridos por Jesus, culminando com sua terrível morte na cruz. Vejam o vídeo no canal. A imagem do seu corpo totalmente castigado e desfigurado é o sacrilégio terrível, ou abominação que causa desolação, predita pelo profeta Daniel. Lembrando que as passagens bíblicas citadas a seguir estão no contexto da explicação de Jesus aos seus discípulos sobre quando se haveria de manifestar o reino de Deus a eles e a todos nós, sendo isso no campo espiritual, pois como o próprio Jesus afirmou, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. Importante atentar para a predição de Jesus de que a grande tribulação ocorreria naqueles dias, ou seja, nos dias de Jesus, dias do seu ministério. Os próprios versículos a seguir deixam isso claro. Mateus 24. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, vides estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Marcos 13. O sermão profético continua, a grande tribulação. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Essas foram palavras do Mestre. Segunda grande verdade que devemos considerar. A abominação da desolação foi estabelecida no lugar santo, que era o corpo físico de Jesus. Ele foi a cidade santa pisada pelos gentios por 42 meses, conforme Apocalipse 11:2. Sugere-se que os irmãos façam um estudo mais atencioso do significado de cada compartimento do santuário terrestre, que Deus determinou que o homem fizesse, tendo como modelo o que está no céu. Vejam um vídeo no meu canal. Na verdade, no céu não há um santuário físico, muito menos tangível, como o que se construiu aqui na terra, porque o Senhor mesmo é o próprio santuário que está no céu. Sendo assim, fica possível entender mais facilmente que no céu Jesus e o Pai, que são um, são hoje o Santíssimo Lugar, e que Jesus, em carne, quando aqui esteve entre nós, era o Santo Lugar, ou a Cidade Santa, ou o Santuário de Deus. Esse foi o lugar profanado e onde se estabeleceu a abominação desoladora. A partir daqui, com as informações anteriormente repassadas e com as que se seguirão, creio que os irmãos entenderão perfeitamente todo o contexto da Batalha do Armagedon. Daniel 9. A oração de Daniel às 70 semanas, o Messias. E ele, Jesus, fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel 11. E estarão ao lado dele, do chifre pequeno, o Império Romano, forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, ou seja, o lugar santo, o corpo físico de Jesus, e tirarão o holocausto contínuo, ou seja, matariam Jesus, estabelecendo a abominação desoladora. Então vamos ao que realmente foi a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, isto é, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ocorreu no dia da grande tribulação e do estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo. Isto é, o corpo físico de Jesus. Ou seja, no dia dos castigos e da crucificação do nosso Senhor. Aquele foi o grande dia do Senhor, dia da sua batalha contra o inimigo e todas as suas hostes da maldade nas regiões espirituais que dominavam também os transgressores no campo físico. Apocalipse 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,
para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha aqui referenciada é, em si, a Batalha do Armagedon. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bom, a palavra Armagedon significa o lugar onde aconteceria, ou, no meu entendimento, já aconteceu, a batalha final entre as forças do bem e do mal, conhecida como a Batalha do Armagedon. Quanto à etimologia, Armagedon tem origem na expressão hebraica Armegido, ou Armegido, que significa monte ou montanha de Megido ou Megido, sendo Megido um local situado aproximadamente a 30 quilômetros ao sul de Nazaré. Ocorre que nesse local, ou seja, em Megido, não existe nenhuma montanha ou monte chamada Montanha de Megido. No entanto, se observarmos a geografia bíblica, veremos que alguns acidentes geográficos acabam adotando o nome da região a qual pertencem, como, por exemplo, o Mar de Tiberíades, que era conhecido como Mar da Galileia, pois pertencia à região da Galileia, dentre outros vários exemplos que podemos encontrar na Bíblia. Daí, adotando-se esse mesmo entendimento, qualquer montanha adjacente à região do Megido poderia ser esse local determinado como Armagedon. Mesmo o próprio Jesus, espiritualmente, poderia ser esse tão famoso monte, pois ele é o nosso Monte Santo. Todavia, mais importante que tentar localizar precisamente esse local é sabermos que dia e de que forma ela realmente aconteceria. Quanto a isso, creio que as informações neste breve vídeo nos serão suficientes para termos respondidos esses questionamentos. Importantíssimo é destacar neste momento que na região de Megido está localizado um vale muito conhecido como Vale de Josafá, que fica entre o Monte do Templo, o Monte Moriá, e o Monte das Oliveiras. O Vale de Josafá também é conhecido como Vale de Cedron, Vale de Jezreel ou mesmo Vale do Julgamento, conforme Joel 3,12, dentre outros nomes. A geografia da região de Megido permite visualizar a partir dali muitos lugares importantes mencionados nas Escrituras, como, por exemplo, a cidade de Nazaré, o Monte Tabor, o Monte Gilboa, onde foi morto o rei Saul, e a famosa cidade de Megido. Nesse vale e suas adjacências, aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico, conforme relatos bíblicos, como, por exemplo, o próprio acontecimento que provou a dependência do rei Josafá com relação ao Senhor, que lutou por ele, quando esse rei orou e conclamou o seu povo a orar e confiar no Senhor, e o Senhor sozinho, sem a ajuda de exército humano, combateu contra os inimigos que ameaçavam Josafá. Também aconteceu ali a batalha na qual morreu o rei Josias, dentre outros acontecimentos importantes. Adjacente àquele lugar também está o Monte Carmelo, onde Elias desafiou espiritualmente os mais de 400 profetas de Baal, fazendo com que as pessoas vissem e decidissem quem era o verdadeiro Senhor, se era Baal ou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E por causa de tantos acontecimentos importantes, ficou conhecido como um lugar de luta entre o bem e o mal. Na Bíblia, a palavra Armagedon só aparece uma vez, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, conforme citado anteriormente. A Bíblia sugeriu que neste lugar se daria o conflito final entre Deus e os espíritos do mal. Alguns autores afirmam que a passagem em Jeremias 46:10 também é uma referência ao Armagedon. Jeremias 46:10. Porque aquele dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e se fartará, e se embriagará com o sangue deles, pois o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Muitas vezes, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada usam a palavra Armagedon relacionando-a com o fim dos tempos, através de uma última batalha física, ou seja, um grande conflito mundial de destruição total entre os exércitos de várias nações poderosas de todo o mundo da atualidade. Por esse motivo, essa palavra é bastante comum em vários filmes e seriados. Não obstante ao entendimento para eles de que isso se dará no campo físico entre poderosos exércitos de diversas nações, bem como a incerteza desses estudiosos sobre o que realmente seria a Batalha do Armagedon, afirmo-lhes categoricamente que, de fato, a Batalha do Armagedon foi a mais importante de todas, porém travada no campo espiritual, no dia da grande tribulação passada por Jesus e do estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo,
que foram os castigos sofridos por Jesus e sua morte, no dia da sua crucificação. Ali travou-se essa grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon, da qual se sagrou Cristo o vencedor, como não poderia ser diferente, e por meio da qual se trouxe a termo o juízo do Deus Altíssimo para com os ímpios. Isaías 24. A predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Aqui se pode entender melhor quem seria castigado no grande dia do Senhor, a saber, aqueles espíritos que um dia já haviam habitado os céus, mas que, enganados por Satanás, foram decaídos das regiões celestiais. Os reinos da terra foram castigados no grande dia do Senhor, isto é, no dia em que ele foi morto na cruz. Enfim, todos os que neste mundo abandonaram ao Senhor e decidiram por pertencer ao inimigo e não ao Deus Altíssimo, e que, por meio das suas obras más, deram prova sobre a quem realmente serviam. E serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Essa punição depois de muitos dias está relacionada à punição definitiva que esses espíritos malignos terão depois de passados 1000 anos, conforme consta em Apocalipse 20, dos versículos 7 ao 10. Cabe ressaltar que no campo espiritual, esses 1000 anos, como um tempo perfeito e não 1000 anos literais, já está sendo contado. Joel 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. O vale de Josafá também é conhecido como Vale de Jezreel, Vale da Decisão, Vale de Sangue, dentre outros nomes. Isso devido à importância desse lugar para o povo de Israel, uma vez que ali, como já mencionado, foram travadas muitas batalhas e tomadas grandes decisões no tocante aos caminhos daquele povo. Ali foi o campo espiritual onde o Senhor entrou em juízo com esse numeroso exército espiritual da maldade. Enfatizo que isso se deu nas regiões espirituais. Naquele grande dia da morte de Cristo na cruz, oculto aos olhos físicos das pessoas daquela geração, acontecia a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, a grandiosa Batalha do Armagedon. Zacarias 12. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megidom. Percebam aqui a referência ao dia dos castigos e da crucificação de Jesus. Dia de pranto para os que contemplaram os sofrimentos de Cristo. O grande dia da misericórdia para com os seus, mas, sobretudo, dia de choro e dor no campo espiritual para aqueles com os quais o grande Eu Sou entrou em juízo, isto é, os seus inimigos e inimigos do seu povo, de todas as gerações. Dia de pranto para os que pereciam e perecem nas regiões espirituais. Zacarias 14. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porém será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Até na parte da tarde, enquanto estava vivo o Messias, ele que era a luz do mundo, a fazia resplandecer à humanidade, que até então se encontrava perdida. Mas muitos preferiram não ver a luz que brilhava, pois pertenciam às trevas. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Naquele grande dia do sacrifício de Cristo na cruz, e a partir dali, ele estendeu o seu favor a muitos povos, a todos quantos o aceitaram e aceitarem. Mar oriental e ocidental aqui significam os habitantes de todos os lados da terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Apocalipse 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A circunscrição espiritual terrena é o lugar onde Satanás e os seus espíritos seguidores foram amarrados e encerrados, por 1000 anos. Digo, 1000 anos perfeitos. Um tempo perfeito, não 1000 anos literais. Mas depois disso, Satanás será solto por um pouco de tempo. E todos nós, os que estivermos com Cristo no seu reino espiritual, poderemos ver a aniquilação final do nosso inimigo e dos que foram enganados por ele, Gog e Magog, naquele derradeiro momento. Apocalipse 20. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Gog e Magog aqui dizem respeito a Satanás e todos os seres espirituais da maldade que estão presos na circunscrição terrena, no campo espiritual, aqueles do dia da grande batalha do Armagedon, juntados aos que morreram depois daquele grande dia do Senhor e até o último dia de vida na terra. E como um último fôlego de tentativa de combater contra o Deus Altíssimo, Satanás, ao ser solto no findar dos 1000 anos, saindo a arrebanhar as nações espirituais perdidas, intentará, assim, cercar o arraial dos santos, os que habitam na cidade querida, ou seja, habitam os céus, mas de uma vez por todas serão devorados pelo fogo que descerá do céu. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém. Convido os amados amigos e irmãos a assistirem os vídeos do meu canal, que tratam desses assuntos mais detalhadamente. A minha intenção nestes estudos é apresentar argumentos com relação ao entendimento desses assuntos, no intuito de que cada um de vocês possam, por si só, pesquisarem na Palavra de Deus sobre eles, de forma que, guiados pelo Espírito Santo, consigam entender as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Curtam o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhem.